Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live. Bom dia, boa tarde. Eu sou Marilyn Pelican, a diretora da Aliança Francesa de Florianópolis. E hoje vamos realizar um live especial com o Campus France Brasil, com a Thaís. Então, você quer fazer um intercâmbio na França, mas não sabe por onde começar? Então, esse live é para você, tá? Vamos conversar durante um tempão aqui para saber como fazer, por onde começar. Você que tem esse sonho de morar lá na França, que eu concordo, é uma chance inesquecível, incrível, que você não tem que perder, tá? Eu vejo que estão já pessoas entrando. Bonjour, bonjour todo mundo. Bem-vindo aqui. Eu vou liberar a entrada da Thaís, de Campus France, e ela é a profissional que vai nos explicar um pouquinho como funciona, tá? Então, as dúvidas de você, tá? Então, fique à vontade de falar aqui no chat, que eu, daqui ao final da conversa, eu vou tentar deixar as perguntas abertas para a Thaís responder melhor que eu, tá? Eu posso responder quando fala bem da França, que como eu sou francesa, é mais fácil para mim, né? Bonjour Thaís, ça va? Bonjour, ça va? Ça va très bien. Então, muito obrigada pelo convite de hoje para fazer mais um live Campus France, que sabemos que sempre tem muitas pessoas, né, que estão com muitas dúvidas. Sim, Eu estava explicando, Thaís, eu vou deixar a palavra para você para explicar um pouquinho como é o intercâmbio, como acontece, passar dicas. E eu vou tentar escrever todas as dúvidas que aparecem aqui no chat. E depois de você falar, eu vou passar as dúvidas para você poder responder, tá bom? tá ótimo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo me vendo bem também? Parfait, tu peux y aller, c'est bon. Ok. Pessoal, bom dia. Agradeço novamente a oportunidade da Aliança Francesa de Florianópolis, por parte da Merlin, de conversar um pouquinho com vocês, bater um papo, na verdade, né, a respeito das oportunidades de estudos na França que existem. Então, eu sei que muitos de vocês são interessados pela cultura francesa, até estão aprendendo francês na Aliança, e têm interesse de estudar na França, constituir um projeto de estudos. Esse é um momento do ano muito interessante para isso, porque é justamente o momento que a gente abre as candidaturas para as universidades públicas francesas, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é o papel do Campus France, quem é o Campus France, né, nessa construção aí do seu projeto de estudos e quais são as datas que estão abertas hoje em dia, como que você pode se organizar para também, né, passar o seu teste de francês, para se organizar no aprendizado da língua francesa e poder acessar essas oportunidades incríveis que a França dispõe, tá? Tanto nos níveis da graduação e da pós-graduação. O Campus France, pessoal, ele é uma agência pública, então uma agência oficial do governo francês, que tem essa missão, né, de trazer informação para vocês a respeito das possibilidades, não importa qual seja o seu projeto de estudos. Então, se você tem interesse em realizar uma graduação, em realizar uma pós-graduação, interesse mais na área de pesquisa, para um doutorado, até mesmo para estágios doutorais, ou até mesmo um aperfeiçoamento linguístico, vocês conseguem encontrar no Campus France uma fonte de informação confiável e também um apoio para auxiliar na construção desse projeto de estudos. Então, aqui no Brasil, nós estamos distribuídos em 4 escritórios principais. Então, o pessoal de Florianópolis, de Santa Catarina, vai se endereçar para o pessoal aqui de São Paulo, né? A gente vai ficar responsável por todo o atendimento e acompanhamento de vocês, mas também a gente tem escritórios no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e no Recife, justamente para tentar atender a maior parte do território nacional brasileiro, né? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são as oportunidades que existem hoje em dia e quais são essas oportunidades que estão com o calendário aberto nesse momento.
Por que que tem esse momento do ano, principalmente, né, por conta desse calendário? Porque o ano universitário na França, isso é uma primeira informação bem interessante para vocês, ele se inicia em setembro, né? Então é diferente daqui do Brasil. Então lá na França as aulas começam em setembro e elas vão dentro do primeiro ano universitário, né, até junho. Então essa é uma primeira diferença. Por isso que os processos de inscrição, os processos de candidatura para as instituições, se vocês têm interesse, eles ocorrem, né, antecipadamente. E aí, dentro desse cenário, né, de que vocês têm que se preparar com antecedência para poder cursar as formações na França, existem duas opções, né? A maior parte do pessoal tem dois ali caminhos principais que você pode acessar essas oportunidades. Vocês têm a possibilidade de estudar na França, se vocês ainda estão vinculados a uma universidade brasileira, que é por meio do que a gente chama de intercâmbio acadêmico ou acordo de mobilidade. Então, se você está aí cursando o seu curso de graduação em várias áreas de formação, a sua universidade brasileira ela pode ter várias parcerias com instituições francesas. Isso é uma forma muito legal de acessar as universidades francesas, né? Porque já tem ali um acordo entre instituições. Isso possibilita que você valide esses créditos obtidos na França por meio desse acordo, que a gente chama de mobilidade. Tanto para um quanto para outro, vocês precisam ali de um nível de francês, principalmente um nível intermediário, tá? Mas essa é uma opção super legal de tentar acessar as universidades. Esses projetos de estudos de mobilidade, eles costumam durar durante 6 meses ou um ano, que é o tempo para você aprender algumas disciplinas diferentes, adquirir uma experiência de estudos internacional, que é muito importante hoje em dia, né, para a sua formação acadêmica, e retornar ao Brasil e conseguir validar esses créditos. Esses tipos de projetos de formação, eles podem ocorrer tanto com universidades públicas brasileiras quanto instituições particulares. Vai depender sempre do projeto de internacionalização que essas instituições têm. Mas existe também a opção de você ir para a França sem estar vinculado necessariamente a uma instituição aqui no Brasil, que é o que a gente chama de candidatura individual. Tem muitos brasileiros que têm interesse em cursar ou uma graduação completa na França, ou então transferir o curso daqui do Brasil para a França no nível da graduação, ou até mesmo pessoas que já são formadas aqui no Brasil em várias áreas de formação e querem realizar uma pós-graduação. Então, também é possível se candidatar para essas opções, não estando mais vinculado a uma instituição brasileira. Isso é muito importante que vocês saibam. Tem muita gente que fala, mas eu gostaria, né? Eu tenho que estar matriculado numa universidade no Brasil para eu me dirigir para a França? Não, não é necessário. Você pode estar ou ter acabado, né, o ensino médio, ou tem o projeto de realizar uma graduação completa, ou realmente transferir o seu curso, ou então fazer uma pós-graduação sem estar necessariamente vinculado a uma instituição de ensino superior brasileira. Então, como que é possível esse caminho dessa candidatura individual, né? O primeiro deles, gente, é definir ali qual que é o seu projeto de estudos. É uma graduação, é uma transferência, é uma pós-graduação. Segundo passo, e é um dos mais importantes, e a Merlin vai concordar comigo, é investir no aprendizado da língua francesa, né? Porque a maior parte das instituições francesas, elas têm aulas ministradas em francês e vai exigir ali para que você tenha uma autonomia legal para seguir as aulas, fazer as provas, né, e tudo mais, um nível intermediário, que é o nível B2. E o importante de você ter, né, essa preocupação em aprender o francês é que ele vai, depois eu vou mostrar para vocês falar um pouquinho, de te dar a possibilidade de acessar todos os benefícios também que ser estudante na França possibilitam. Então, aprendendo francês, tendo esse nível intermediário, um dos passos de preparação também é se preparar para o teste, porque é a forma como vocês vão comprovar para as universidades o nível de francês que vocês adquiriram ao longo desses tempos de estudos, né? E a Aliança Francesa no Brasil é o único centro habilitado para realizar os testes oficiais de proficiência em língua francesa, que são eles o DELF ou DALF, que são os diplomas, tá? Ou o TCF, que é, no caso, um atestado
estado. Então, ambos desses testes são aplicados na Aliança Francesa. O pessoal aí de Florianópolis consegue fazer na Aliança, né? Não precisa nem se deslocar para obter esse teste e comprovar o nível intermediário de francês para as universidades francesas, tá? Então, você se preparando linguisticamente, se preparando com o teste oficial, você tem que conhecer também como que funciona a estrutura das instituições, qual que é a melhor instituição para que você seja acolhido com esse projeto de estudos que você tem, tá? Eu vou explicar assim bem brevemente para que vocês tenham um conhecimento. Todas essas informações elas se encontram disponíveis no nosso site, nas nossas redes. É possível também agendar com o Campus France, se você quiser ter uma conversa um pouco mais particular sobre o seu caso, sessões de orientação online gratuitas, porque a gente tem, né, essa característica de agência pública, de poder auxiliar aí na construção do seu projeto de estudos. Então, tudo isso, né, hoje a gente vai dar uma breve introdução a esse mundo do que é estudar na França, para que depois vocês aprofundem esse conhecimento ou diretamente com a gente, com o apoio da Aliança, ou diretamente no nosso site, tá? Então, nesse sentido que você tem interesse em fazer uma candidatura individual, a gente tem ali uma explicação de como funciona o sistema de ensino superior na França. Então, basicamente, o sistema francês, ele vai seguir o sistema europeu, que a gente chama ali dos ciclos, né, do LMD. O que que é isso? O L, gente, é característico do nível da licence, que é o primeiro ciclo de estudos, que aqui no Brasil seria equivalente à nossa graduação, tá? Então, esse nível de licence, ele é feito em 3 anos na França e tem uma duração total de 3 anos para a maior parte das áreas de conhecimento e ele valida ali 180 créditos europeus, que se a gente converter em carga horária, é um curso, mesmo sendo mais enxuto em 3 anos, né, em comparação aqui no Brasil, é um curso bem denso, com uma carga horária bem expressiva. E esse diploma, então, de licence, esse primeiro ciclo de estudos, ele é principalmente ministrado nas universités, que são as instituições públicas na França. Tem uma diferença muito importante das instituições públicas na França em relação ao Brasil, é que elas não são totalmente gratuitas, tá? Mas elas são a sua grande parte subsidiadas pelo governo francês. Então, todos os estudantes, tanto os franceses quanto os estrangeiros, eles não arcam com o real custo dos estudos, mas o governo francês faz esse subsídio da formação durante o diploma completo, seja da graduação ou da pós-graduação. Esse é um dos principais motivos também que os brasileiros escolhem a França como destino dos estudos superiores, que é justamente tanto esse investimento do governo francês na qualidade dos cursos e formações, mas também nesse apoio, nesse subsídio do custo real do curso. O que faz hoje que tanto os estudantes franceses ou estrangeiros arquem com uma taxa anual, né, para a realização dos diplomas de graduação ou de pós-graduação. Então, se você tem esse interesse nesse primeiro ciclo de formação, esse primeiro ciclo de aprendizado, né, em várias áreas de formação, você tem o diploma de licence. E para o diploma de licence, por meio do Campus France, que é a agência então do governo francês, é possível se candidatar para a graduação completa e realizar os 3 anos de formação na França, ou, se você está fazendo o seu curso de ciências políticas, de direito, de biologia, de química, matemática, psicologia, letras, né, engenharias, então várias áreas do conhecimento, é possível que você também transfira essa formação para os níveis que a gente chama de L2 ou L3, que aí seria o segundo ou terceiro ano dessa graduação francesa. Então vejam que dentro do diploma de graduação é possível, né, você fazer a graduação completa, transferir o curso, ou naquele primeiro caso que eu expliquei, né, estar vinculado à mobilidade acadêmica na sua instituição brasileira. Então existem vários projetos possíveis, você só precisa definir, a princípio, qual que é o mais indicado para o seu caso, com a sua motivação profissional, acadêmica, no geral, tá? Então, dentro aí dessa graduação é possível fazer isso. E com o Campus France, vocês podem escolher até 3 universidades públicas francesas no seu processo de candidatura.
tá? Então, você tem ali mais de uma chance para ser admitido nas instituições. E no caso das transferências, vocês podem escolher até 7 instituições distintas. Então, você tem ali várias chances realmente num único processo para a aplicação das instituições francesas. Para o pessoal que tem interesse, então, para esse projeto de estudos, né, fazer uma graduação completa ou transferir o curso, a gente recomenda ali alguns pré-requisitos mínimos. Então, o primeiro deles eu já mencionei um pouquinho, que é o nível de francês. Então, vocês têm que ali ter um nível intermediário de francês mínimo para poder apresentar às universidades francesas. Existem também, isso o pessoal sempre pergunta, se tem a possibilidade de estudar em inglês na França. Sim, existem alguns cursos que são ministrados em inglês, mas eles não oferecem a maior parte das formações. Então, às vezes, você encontra aquele curso que é pontual para o que você precisa, para o seu objetivo profissional, e ele vai provavelmente estar ministrado em francês. Por isso que a gente, né, sempre ressalta a importância do aprendizado da língua para poder acessar essas oportunidades. Se vocês têm também interesse em vislumbrar formações em inglês, no nosso site vocês encontram quais são oferecidas, mas é principalmente na área da pós-graduação, tá? Na área da graduação, basicamente as formações elas são ministradas em francês. Então você tem esse processo que é possível ser feito aqui no Brasil por meio do Campus França e também com auxílio da Aliança Francesa, porque a Aliança Francesa também vai fazer dois momentos muito importantes desse processo, que é a realização do teste de francês, fora toda, né, aprendizado da língua, a realização do teste oficial de francês, que seria o DELF ou o DALF ou o TCF, e também uma das etapas do processo, que é a entrevista, que é o momento, né, que você é avaliado ali pelo entrevistador para repassar informações complementares para as universidades conhecerem o seu perfil e as demandas que você está indicando para a instituição. Tá? Então, você consegue fazer esse processo do Brasil, é um processo eletrônico, ou seja, é um processo todo feito online. Você vai encaminhar uma série de documentos que a gente indica no nosso site e no guia do candidato, que é um documento que o Campus Trans elabora com toda a lista de documentos que vocês precisam encaminhar, quais são as responsabilidades, quais são as etapas, quais são os prazos, né? Um documento bem simples, 6 páginas, justamente para facilitar ao máximo esse processo de candidatura. E aí você vai encaminhar essa documentação toda para a gente online. Chegando aqui no nosso escritório, que é uma das etapas, a gente vai fazer a avaliação dessa documentação. Então, todo momento vão ter suporte sobre como construir o seu projeto de estudos. E uma vez que você já tem a documentação, a gente também vai te auxiliar para ver se está tudo certinho, se está tudo em ordem, para poder encaminhar para as universidades francesas, tá? Então, esse processo, então, ele tem essa etapa inicial online, que ocorre nesse ano, né? Então, se você tem interesse já em ingressar em 2024, como eu falei no início, né, o ano francês começa em setembro e vai até junho, então por isso que os processos de aplicação, eles são antecipados. O processo ele já está aberto para 2024, ele abriu agora no dia 1º de outubro, e nesse primeiro momento de preenchimento do dossiê, organização da documentação e até indicação das universidades que vocês escolheram, ele vai até o dia 15 de dezembro para quem quer ingressar numa graduação completa na França, realizar o diploma de licence nas universidades públicas, tá? Então, a gente tem esse primeiro prazo aí até o dia 15 de dezembro. Quem ainda está conhecendo o processo, se familiarizando com essa ideia de estudar na França, saiba que o processo ele abre anualmente, normalmente nesse período do ano, tá? Então, de outubro até o final do ano, mais ou menos, para você sempre ingressar no ano seguinte. Então, se você está começando ali o seu nível de francês ou está realmente com um projetinho um pouco mais a médio prazo, fiquem com essas datas na cabeça. A gente sempre deixa no site essas informações gerais para o pessoal ir se organizando ao longo do tempo durante a construção do projeto de estudos, tá? Mas quem realmente tem interesse em 2024 tem que já acessar o site do Campus France para verificar quais são as datas e a lista de documentos, tá? Nesse processo de graduação, gente, ele vai abordar, vamos dizer assim, a maior parte dos cursos. Então, tem a oportunidade de ingressar no curso de Direito, de Psicologia, de Química, de Matemática, de Letras, de Ciências Sociais, de Medicina. Então, a maior parte das áreas de formação, né, que os brasileiros procuram.
relações internacionais, economia, né? Então, essas formações, arquitetura, então todas elas estão abertas nesse momento do ano, tá? Todas elas seguem esse procedimento que ele é regulamentado aí pelo Ministério francês, por isso tem essas datas e todas essas etapas a serem seguidas, tá? Um dos outros processos da graduação também é a realização, né, como eu falei, dessa entrevista que é feita aqui no Brasil de forma presencial, no local habilitado mais próximo da sua residência. Então, para o pessoal aí de Santa Catarina, de Florianópolis, é possível fazer tanto na Aliança Francesa de Florianópolis quanto na Aliança Francesa de Blumenau. Tá? Então, tem essa possibilidade, você não precisa se deslocar para participar do processo de aplicação para as universidades públicas francesas. A gente faz, então, a avaliação do seu dossiê com toda a documentação e encaminha para as instituições que forem escolhidas por vocês. Então, essa escolha também é indicada pelo candidato, pela candidata. Tá? Então, esse é o processo, basicamente, o processo de candidatura para as universidades públicas francesas no nível da graduação, tá? E quem tem interesse do nível da pós-graduação já está ali num nível que ou já se formou aqui no Brasil, né? Ou está se formando. Então, é possível se candidatar para pós-graduação na França para o pessoal que se forma até julho de 2024, porque o ano universitário começa em setembro. Então, se você está nessa situação, também é possível se candidatar para pós-graduação na França, que é o diploma de Master. Esse é um diploma, né, que também faz parte ali do sistema europeu. O diploma de Master, pessoal, é um diploma que normalmente ele é ministrado em 2 anos, ele tem uma duração ideal de 2 anos, e ele pode tanto abordar áreas mais acadêmicas quanto profissionais. Então, a gente tem as categorias de Master, né, o Master Professionnel, o Master Recherche, que é o Master profissional, o primeiro, né? O Master Recherche mais voltado para a área acadêmica, se você quiser depois fazer uma pesquisa, fazer um doutorado. Você tem também o Master en Différencié, que é um master que vai poder ali, te dar uma flexibilidade na escolha, né, depois da obtenção do diploma. E também tem cursos, as categorias como Master en Alternance ou Master de Formation Continue, que são aí modalidades da pós-graduação que podem ser realizadas dentro de um contexto profissional. Então, tem várias oportunidades e cursos da formação de pós-graduação abertas e disponíveis para os brasileiros, tá? Cada um deles vai ter um pré-requisito de candidatura, né? Então, isso também está tudo explicadinho no nosso site, com essas informações, essas categorias de formação disponíveis, tá? E isso está explicado no nosso site como que você encontra a melhor opção de curso para aquela pós-graduação, para aquela especialização que você tem interesse em realizar. Esse calendário também das pós-graduações, ele acontece nesse momento do ano, porque o ano universitário na França também começa a partir de setembro para essa categoria, para esse nível de formação, tá? Então, abriu agora no dia 1º de outubro, e para essa categoria de formação de pós-graduação, para o diploma de Master, vocês podem realizar o processo de candidatura até o dia 31 de janeiro. Então, tem um tempinho a mais, né? Um tempinho suplementar para vocês aplicarem e escolher as instituições, organizarem a documentação e realizar ali a submissão do seu dossiê, que é essa etapa online do envio dos documentos, tá? O que vocês precisariam, vamos dizer assim, ter em mãos já nessas duas datas de fechamento dos processos? Ou dia 15 de dezembro para o pessoal da graduação, que quer ingressar numa graduação, ou para o diploma de arquitetura, ou para o pessoal da pós-graduação no dia 31 de janeiro, tá? Vocês precisam ter em mãos, então, os documentos da seu percurso acadêmico, histórico de notas, diploma, dependendo do seu caso, o teste de língua, tá? Então, por isso que é muito importante vocês, desde já, entrarem em contato com a Aliança Francesa. Se ainda tem tempo de se inscrever em algum teste, porque os resultados eles têm uma data limite para enviarem para a gente, tá? Dependendo do tipo de projeto de estudos. E se está dentro do prazo certinho, aí vocês fazem o envio dessa documentação para a gente poder começar a avaliação. Tá? Também tem uma etapa de entrevista para o processo da pós-graduação, para o Master, que também é feito na Aliança Francesa de Florianópolis, para quem é da região. Tá? Então, essas são, basicamente, gente, as 3 etapas do processo de candidatura para as instituições francesas. Assim, não poderia ser mais simples, né? Se a gente faz até a mesma comparação com processos seletivos de outros países, até mesmo no Brasil, você tem outras etapas. Na França, você tem a plataforma Études en France, que é justamente essa plataforma que foi concebida pelo governo francês
para facilitar a candidatura dos estudantes estrangeiros. Então, para o Brasil, né, então o Campus France vai intermediar essas candidaturas pela plataforma Amsterdam France, auxiliando vocês na construção do projeto, pontuando ali, né, o que vocês precisam melhorar. A gente nunca faz, isso é bem importante pontuar, a indicação dos cursos, tá? Porque como instituição pública do governo francês, representando a maior parte das instituições, a gente vai te auxiliar na sua escolha, mas é uma escolha que compete a você. Ninguém melhor do que você como candidato, como candidata, para escolher qual é o curso que vai se adequar mais aos seus objetivos acadêmicos e profissionais. A gente realmente vai te dar um norte, tá? A gente não vai fazer um trabalho de assessoria, ou consultoria, né, mais precisamente. A gente vai te dar ali um norte para você escolher a boa instituição que se adapte ao seu projeto, tá? Aí, tirando as suas dúvidas nessas categorias do curso, como se estrutura o diploma. Então, esse processo, né? Então, eu faço convite aí para o pessoal que está assistindo, interessado em se candidatar para 2024, já está aberto, disponível no nosso site, nessas etapas que eu comentei, tá? Até o dia 15 de dezembro ou até o dia 31 de janeiro de 2024, para que vocês tenham a chance e a oportunidade de já estar na França cursando uma formação a partir de setembro do próximo ano, tá? E, então, porque assim, vocês deveriam, né, escolher a França, sabendo desse processo, sabendo um pouquinho mais da estrutura dos cursos e do processo em si de aplicação, é porque existem várias vantagens, assim, né, de você escolher a França como destino do seu projeto de estudos. O primeiro deles, gente, é justamente toda essa suporte e qualidade acadêmica que o governo francês disponibiliza. Então, você tem ali esse subsídio do governo no valor da formação. Você também existe uma política de acolhimento específica para estudantes estrangeiros, como o Bienvenue en France, que é justamente toda uma reestruturação das instituições no acolhimento e preparação dos estudantes estrangeiros. Existem também alguns benefícios que são disponíveis para os estudantes brasileiros que estão vinculados a uma universidade francesa, como a possibilidade de trabalhar durante os estudos. Então, é uma forma de você se organizar também financeiramente para poder seguir essa etapa de formação. Você também pode solicitar alguns benefícios que o governo francês dispõe, como a CAF, que é um auxílio aluguel. É uma forma ali de baratear o custo da sua moradia, que é um dos itens que o pessoal se preocupa bastante, né? Como que eu encontro ali uma moradia na França? Existe moradia estudantil? Então, sim, existe toda uma infraestrutura que possibilita que você tenha uma moradia estudantil durante os seus estudos, né? Essas moradias estudantis, elas normalmente ficam muito próximos ao local onde as aulas são ministradas. A infraestrutura do local é super interessante. Você tem possibilidade de quartos, né? Ou estúdios, e faz com que você conheça ali os seus colegas, tenha uma vivência universitária, vamos dizer assim. E também tem essa possibilidade desse subsídio que a gente chama de CAF, que é esse aluguel, né, esse auxílio do aluguel que o governo pode disponibilizar para vocês, se vocês estiverem com a documentação completa. Fora isso, existe toda a infraestrutura dos restaurantes universitários, então com refeições acessíveis, refeições completas, então você tem toda essa preocupação com a nutrição. Existe toda uma rede de apoio psicológico aos estudantes, uma infraestrutura para esportes, isso é muito importante, eu sempre falo, né? Aproveitando aí o gancho dos Jogos Olímpicos em Paris em 2024, estar na França e né, se manter são, tanto mentalmente quanto fisicamente, ajuda muito na sua adaptação cultural em outro país. Então, as instituições têm toda essa infraestrutura de centros de esporte, de atividades físicas, toda a questão de pesquisa, né? Bibliotecas, conferências. Então, realmente, um sistema universitário de ponta de qualidade, que é por isso que o governo francês investe tanto. E fora isso, todas essas vantagens, vamos dizer assim, né, acadêmicas, a gente tem dois aspectos que devem ser levados em consideração quando vocês estão planejando ali realizar um projeto de estudos no exterior, que é como que aquela formação ela vai te aportar benefícios pessoais e culturais, né? Então, tem a oportunidade de você estar no centro da Europa, conhecer a França de uma maneira geral e também a possibilidade de viajar para outros países de maneira muito mais acessível do que vocês fariam daqui do Brasil. Então, realmente existe nessa dinâmica de conhecer outros países, pegar um trem, um ônibus, porque normalmente os transportes eles são mais baixo custo, né, para você que está ali já naquele contexto acadêmico. Então, ter essa oportunidade, essa vivência é muito importante e o retorno profissional. O retorno profissional, com certeza,
também é um dos principais motivos que os estudantes brasileiros escolhem a França, não só pela possibilidade, né, de você agregar toda essa bagagem no seu currículo, mas também na possibilidade de você ter uma primeira experiência profissional na França, que tem alguns direitos que o governo francês concede para isso. No nosso site também a gente explica direitinho quais são. E também você retornar para o Brasil. E no Brasil existe uma série de empresas francesas implementadas aqui, né? Mais de 800 empresas francesas, grandes empresas, que empregam milhares de brasileiros. Então, ter tido uma oportunidade de estudos na França, ou por meio da sua mobilidade acadêmica, ou por meio, né, de uma candidatura individual, como eu estava explicando agora há pouco, faz sim diferença na hora da contratação dessas empresas. Então, a gente tem ali, né, toda essa dinâmica de conseguir retornar para o Brasil, estar bem colocado no mercado de trabalho, ter uma oportunidade direta com essas empresas francesas aqui presentes. Então, sempre vejam, né, um projeto de estudos, né, um projeto de estudar fora, com esses três aspectos, né, acadêmico, pessoal e profissional. E a França, com certeza, ela vai atender esses três aspectos da melhor forma possível. E aí sempre tem uma questão que o pessoal coloca, que é justamente como que eu consigo me organizar, não só academicamente, mas financeiramente para estar na França, né? Então tem esses custos da formação em si, e aí tem esses custos indicados no nosso site também, mas o que a gente sempre recomenda, né? Que você se organize financeiramente para arcar por um custo de vida médio na França, com duas diferenças, tá, pessoal? Uma é dentro de Paris, outra é fora de Paris. Por quê? Paris, como é uma cidade mais procurada, ela vai ter ali um valor de aluguel mais elevado, então vai encarecer um pouquinho mais. Então a gente recomenda que sejam feitos uma preparação financeira entre 1.000 e 1.200 euros mensais para se manter bem em Paris, tá? Arcando com todas as despesas do dia a dia. Acomodação, alimentação, transporte, lazer, custo para os estudos, tá? Agora, fora de Paris, esse custo ele cai um pouquinho, ele vai ali de 800 a 900 euros nas outras regiões. Então, esse realmente é um custo que vocês conseguem se manter. Lembrando que vocês podem trabalhar para ajudar, né, nas despesas do dia a dia, trabalhar na França até 17 horas semanais, tá? E também vocês podem ter a possibilidade de concorrer a bolsas de estudos. Então, a gente também tem no nosso site o Campus Bourse, que é um catálogo de bolsas destinado para os estrangeiros, tá? Existem mais de 190 programas de bolsas para brasileiros, que aceitam brasileiros. E aí, pessoal, são bolsas tanto do governo francês quanto do governo brasileiro. Tem bolsas também das próprias universidades, bolsas da Embaixada da França, né? Então, a gente tem bolsa ali do nível de master, do nível de doutorado. Então, tem diversas possibilidades de bolsa que talvez encaixem nesse projeto de estudos que você sonha, né? Então, a gente sempre recomenda que o pessoal dê uma avaliada no nosso catálogo de bolsas, que é o Campus Bolsa, no nosso site, que é uma forma também de você conseguir financiar o seu projeto de estudos de uma mais confortável, que é recebendo por meio de uma instituição. Mas saibam que a maior parte, né, do pessoal consegue arcar com as despesas do dia a dia, se organizando financeiramente, tendo em mente esses valores que eu mostrei para vocês, né? E aí, claro, né, com o meio de trabalho, organizando o seu projeto de estudos ao longo do tempo, assim como é feito com o aprendizado da língua, né, que você começa para atingir um objetivo de estudar fora. Então, você também, né, vai guardando ali um pouquinho dos seus recursos com esse objetivo de estudar fora, tendo em mente esses valores, tá, pessoal? Então, assim, essas são as informações mais relevantes que vocês precisam ter a respeito das possibilidades de estudo na França. Existem milhares de oportunidades no nosso canal do Instagram, no nosso canal do YouTube, no nosso site. A gente sempre aponta, né, as universidades francesas que vão lançar um programa novo, ou essas candidaturas anuais que ficam abertas, oportunidades de bolsa também. Esse é o momento do ano para se candidatar para as bolsas, porque ele está dentro do calendário também de aplicação para as próprias universidades. Então, realmente é um momento propício para quem quer ir em 2024. E quem ainda não tem muito bem essa ideia formada na cabeça, essas informações elas vão atiçar sua curiosidade para conhecer a França, conhecer as universidades francesas, o modo de vida francês, né? No nosso site também a gente tem vários aspectos de cultura francesa, que mostra um pouquinho como que é a vida na França, que eu tenho certeza que faz
com que a maior parte se apaixone e realmente queira ali construir um projeto de estudos, tá? E eu acho que seria legal a gente abrir para as perguntas que você recebeu, Merlin. Sim, sim. Então, ficou muito claro. Merci, Thaís. Então, não, não sou, como dizer, objetiva, porque eu sou francesa, mas, na verdade, estudar na França é muito, muito, muito legal. Tem na França essa cultura muito forte da cultura estudantil, dos estudantes. Tudo está feito para a gente curtir. Thaís não falou que, por exemplo, os museus são tudo de graça. E tem na França um montão de museus muito, muito legais. Então, isso é realmente uma coisa a mais para se convencer para estudar lá, além da qualidade das universidades, da qualidade do nível do ensino. E como o Thaís falou, para as empresas depois, quando você voltar aqui no Brasil ou ficar lá na França, um diferencial, porque você vai já saber falar uma língua a mais e você tem conhecimento também de uma cultura diferente. Você morou em um país diferente. Então, isso mostra soft skills, sabe? Tipo, que você tem uma capacidade de adaptação muito forte, uma tolerância elevada também, uma maneira de ver o mundo diferente também, uma aceitação das coisas diferentes. Então, isso é super, 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 super positivo. Então, resumindo um pouquinho o que falou a Thaís, agora o que você tem que fazer? Tem uma lista no Campus France de todas as universidades, cada pessoa tem que fazer a... Tem no Campus France? Sim. Então, A gente tem um catálogo de todas as formações na França que podem auxiliar todos os tipos de projeto, né? E tem também uma lista separada das instituições que fazem o processo de candidatura pelo Campus France. Então dá para auxiliar ali todo mundo com o projeto de estudos que exista. Então tem que tomar um tempão para olhar lá no site, ver como são as cidades na França, ver onde você gosta de estudar e o conteúdo da formação, tá? Uma dica também é conversar com os profs de você aqui na Universidade do Brasil, porque tem muitas relações entre universidades francesas e brasileiras. Então, eu, com certeza, tenho um dos seus profs que já estudou lá. Então, ele talvez tenha um prof, um colega lá na França, ou uma cidade onde ele foi, onde tem uma coisa legal, ele vai poder ajudar você. Então, isso é muito bom também começar nesse sentido. Você vai fazer a lista das universidades, tem que escolher fora de Paris, porque Paris é ótimo, mas é caro demais, então vale a pena, muito a pena de escolher outras cidades que são lindas, que tem cada cidade na França é linda, então isso não é um problema. Então, realmente, tem que sair um pouco de Paris, escolher, depois ver no Campus France todos os documentos que você tem que levar, porque lá tem bastante, tem que se preparar, a tradução dos diplomas, o currículo, escrever uma carta, referências e o diploma de francês, de proficiência de língua. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a universidade quer ter a certeza de que você vai conseguir entender o conteúdo, é só isso. Porque tudo lá vai ser em francês. Então, eles vão escolher um número de candidaturas de fora. Então, não vai ter uma vaga para qualquer pessoa. Então, o que vai fazer a diferença? Já uma pessoa que não tem um nível B1, B2, C1, o que é pedido nessa formação, já vai ficar de lado, isso é certo. Então, vocês têm que estudar o francês. A gente pode conversar depois para saber o ritmo certo que você precisa, mas você vai ter que estudar o francês e passar um teste de proficiência da língua aqui. Então, isso é muito fácil. Vai lá no site da Aliança Francesa, tem sempre vagas para realizar um teste, tá? Então, mas você vai ter que levar esse teste lá no dia da candidatura no site da Campus France. Depois, vão ter uma entrevista comigo ou com uma pessoa de outra aliança francesa e vamos conversar. Eu gosto muito desse tempinho lá porque eu converso com você, você vai me explicar um pouquinho o que fez até hoje, porque você gostaria de fazer esse tipo de formação na França, qual o projeto profissional de você depois. Eu vou também ajudar vocês
passar dicas de, não sei, de site para poder encontrar um apartamento, uma república, de site para poder não sei o que. Estou sempre à disposição para ajudar, eu gosto muito disso, de ver que tem todas as pessoas que querem morar no meu país, eu gosto. Então é isso, e depois eu vou transmitir todas as informações lá na plataforma do Campus France, com meu comentário, e passa para as universidades lá na França. Isso demora um pouquinho, porque as universidades vão analisar as candidaturas e escolher. E você depois vai receber a resposta, tá? Mas como a Thaís falou, você tem até 7 universidades diferentes para escolher. Então, tem, não é 100% de chance, não é verdade dizer isso, mas tem mais chance de ter uma resposta positiva. Por isso, tem pessoas que vão dizer, não, eu quero só essa lá, esse master é na cidade de Lyon, nada mais. Então, eu risco. Talvez valha a pena de colocar mais 6 para tentar ter pelo menos uma positiva, tá? Eu jogo, né? Então, basicamente é isso, mas vale muito a pena. França é um país incrível que gosta muito dos brasileiros, que você vai descobrir uma cultura totalmente diferente, uma maneira de pensar totalmente diferente, uma cozinha, uma gastronomia sensacional. Então, vale a pena. E daqui a pouco vocês vão ficar lá, encontrar um namorado, uma namorada francesa e não vão querer mais voltar no Brasil e vão ficar saudade de pão de queijo, né? Mas, enfim, Thaís, algumas dúvidas. Eu acho que você falou de muitas coisas, mas só para tentar resumir todo. Vai ter um espaço Campus France no Cedifral, no evento de Brasília, que vai acontecer em novembro. Você vai Vai, participar? não, mas vai ter uma participação por meio da embaixada para algumas informações da Campus France. Tá bom. É, Então, na França, vocês vão ter acesso a todas as formações que tem aqui no Brasil. Então, tinha dúvidas sobre medicina. Medicina tem, relações internacionais tem, não tem problema. Tem uma idade máxima para se candidatar? Não, para a candidatura das formações, né, nas vagas das formações, você não tem uma idade máxima. A idade normalmente ela é atrelada ou a editais de programa de bolsas de estudos ou a categoria do curso de Master en Alternance. Então aí você tem uma idade realmente de até 30 anos, tá? E para as bolsas vai depender do edital de bolsa, mas para os cursos, de forma geral, nas universidades públicas não há idade. Tá. Tinha uma dúvida também sobre o valor. Quanto custa uma universidade pública na França? A gente tem um valor que ele é tabelado, tá? Em todo o território nacional francês, e ele é de acordo com o tipo de diploma. Então, para o diploma de graduação, que é o diploma de licence, se você não tem cidadania europeia, o valor hoje para brasileiros é de 2.770 euros anuais, tá? E esse valor ele é subsidiado pelo governo francês. Então, na verdade, o custo real desses estudos é muito superior a isso. Então, o governo francês subsidia, né? E aí deixa esse valor ali anual para os estudantes brasileiros. Mas existe a possibilidade também de obter exonerações parciais por meio da universidade, se o seu dossiê é um dossiê de excelência, por exemplo. Então, a universidade avalia ali o seu perfil, ele pode te exonerar, então te dar um desconto, vamos dizer assim, abater uma parte do valor, e você paga o valor equivalente para os franceses hoje, tá? Que é de 170 euros anuais. Para pós-graduação, então, para o diploma de Master, o valor anual é de 3.770 euros anuais, tá? E aí, com essa exoneração ou com a cidadania europeia, esse valor vai para 243 euros anuais. Então, hoje, esses são os valores das formações na França nas instituições públicas. Tá bom, obrigada. Então, tradução de diploma, sim, tem que trazer tudo o dossiê como uma tradução em francês. Isso. Então, lá no guia do candidato, que é esse documento que vai ali ter a lista dos documentos e também quais desses documentos vocês precisam traduzir, porque
Pessoal, afinal de contas, vocês vão estar mandando a documentação para instituições francesas que falam francês, eles não vão conseguir ler essa documentação em português. Então, precisa solicitar a tradução juramentada, que é a tradução com essa fé pública, né? Com essa veracidade de informações. Por isso que não pode ser uma tradução simples, tá? Precisa ser a tradução juramentada. E aí, vocês traduzindo essa lista de documentos, vocês vão anexar no dossiê eletrônico. Tá. Então, é bom dizer também que hoje, às 19, online, tem uma aula experimental de graça na Aliança Francesa. Então, é só se inscrever lá no site para reservar uma vaga e então daí pode ser uma boa chance para você de ver já como é a língua francesa. É uma iniciação para iniciantes, vai demorar uma hora para saber já se você gosta da língua, mas vai gostar, com certeza. Com certeza. E na Aliança Francesa tem um curso iniciante que começa também cada mês. Então, é muito fácil já de poder começar, né? E teste de proficiência da língua é quando você quiser. Isso não é um problema. Mas tem que bem se programar, porque isso, quanto antes você vai preparar seu intercâmbio, mais fácil vai ser. Porque tem que traduzir, tem que aprender o francês. Então, isso precisa de organização, né? Uma dica também é seguir o Instagram da Aliança Francesa de Florianópolis, Aliança Francesa Floripa, porque lá tem todas as informações sobre os cursos, com certeza, mas também toda a parte cultural. Então, é legal, durante a preparação do intercâmbio, de participar dos eventos da Aliança Francesa, para já ter um pouco um mergulho nessa cultura. Por exemplo, amanhã, na sexta vai ter aqui em Florianópolis o Sexta Jazz, o famoso concerto de jazz lá na Vila Romana. Mas tem também cinema, tem palestras, tem muitas coisas que vão ajudar você um pouquinho a viver essa vida francesa, tá? O Instagram do Campus France, com certeza, também é super positivo, é super interessante, porque lá tem as datas, tem as informações que você precisa saber, e tem também, tanto no Campus France que na Aliança Francesa, live sobre como se candidatar, mas também testemunhos de pessoas que já estão estudando na França e que vão realmente explicar para você como é a vida lá na França e eles vão poder responder as dúvidas que vocês têm, porque eles passaram para esse mesmo processo, né? Sobre a Bolsa Guata, tem coisas para dizer? A Bolsa Guatá é uma bolsa da Embaixada da França, que tem um novo edital previsto ainda esse ano. Então, fiquem realmente, por isso é importante, né, seguir o Campus France e toda a rede, né, de interlocutores franceses para obter essa informação em primeira mão. Tá. Tenho uma dúvida também sobre atestação do nível B1 da Aliança Francesa. Então, atestação não é diploma. Então, isso não é válido. Você tem realmente que passar um teste de proficiência. E o investimento tem desconto para estudantes, mas vale muito a pena porque também é válido para a vida inteira. Então, é muito bom. Na hora também de se candidatar para um emprego depois, você já vai ter o diploma para comprovar seu nível em francês. Então, eu acho que basicamente isso, Thais. Alors, je vois Fernando que é a fond. Fernando, ele vai fazer du droit em Paris, eu acho, então, muito bem. Paris tem uma história também muito forte com o direito lá. Então, uma destinação muito bem escolhida, tá? O certificado B1, então, Ricardo, não sei do que você fala. Se um certificado oficial, tem que ver isso, tá? Se é DELF, é bom. Se é TEF, é bom. Se é TCF, é bom. Se é outra coisa, tem que falar realmente com quem fez o atestado, tá? Para saber certinho. Onde vai ser a aula de francês gratuita, Fernanda? Vai ser online. Vai lá no Instagram da Aliança Francesa Floripa, você vai ver que tem um post, uma story também, e vai só basta se inscrever para você receber o link
e participar hoje às 19. Vai ser muito, muito legal. Então, acho que é isso. Seleção para doutorado. Não vamos explicar tudo, né? Mas esse live vai ficar gravado lá, disponível no Instagram da Aliança Francesa Floripa. Vocês vão poder ver isso com calma em casa. E depois, qualquer coisa, você entrar em contato com a gente, com eu, com a Thaís. A gente vai responder sem problema, tá? Estamos aqui para ajudar. C'est bom? Ficou claro para Sim. todo mundo? Acho que sim. Então, agora bora estudar, bora planejar e depois curtir da vida em França, que eu já estou com saudade. Thaís, merci beaucoup. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. A gente está à disposição. Marquem uma sessão de orientação online, né? Super simples. Lá no nosso canal do Instagram vocês vão ter as informações. E a gente aguarda aí o seu projeto de estudos para a França. Esse país realmente vai acolhê-los muito bem. Merci, à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup, à bientôt.